Estamos de regresso para mais um painel na quinta edição da Advocatus Summit, desta feita com foco voltado para o mercado imobiliário, com a condução de Neuza Pereira de Campos, sócia da SRS. Convidamos também para o debate Leonardo Pérez, Managing Director da M7 Real Estate, e Nuno Nunes, Head of Capital Markets, Senior Director da CBRE. O debate vai girar em torno das novas tendências de investimento. Economia, depois de um passado que ficou para trás das costas difícil, quando começou o seu crescimento, ganhou um ritmo que não parou e tem mostrado uma grande resiliência no seu desenvolvimento. É sem dúvida um setor que toca em inúmeras áreas de atividade e áreas económicas em Portugal, e aquilo que pretendemos precisamente aqui nesta conversa é tentar perceber os desafios futuros para este setor e por isso mesmo, e como não podia deixar de ser, a primeira pergunta que começo por colocar é se entendem que, de facto, no momento em que estamos, podemos considerar que a crise originada pelo contexto pandémico que tivemos ficou para trás das costas, faz parte do passado e temos agora um novo capítulo já pós-pandémico, deixando para trás os constrangimentos que vivemos nos últimos 2 anos. Começo eu? Pode ser, Nuno, obrigada. Muito obrigado pelo convite. Um gosto é meu. É um prazer estar aqui. Eu acho que é importante dividir a questão em 2 partes. A primeira parte tem a ver com o lado mais operacional dos imóveis. E aquela que é a operação do dia-a-dia, as pessoas que vão aos escritórios, as pessoas que vão aos centros comerciais, as operações logísticas, hotéis. Essa parte mais imediata, de uma forma quase generalizada, já está ultrapassada. As pessoas podem fruir livremente dos espaços. Agora, há um segundo vetor que esse sim há uma mudança radical da forma como, ou potencialmente radical da forma como se usam os espaços e mesmo os espaços e não só, e a própria envolvente dos espaços. E estas alterações não são iguais nos setores e atingem com particular importância alguns deles. Por exemplo, o segmento dos escritórios. Há ainda, e esta é uma dúvida portuguesa, uma dúvida a nível mundial, qual é que será o futuro dos escritórios? De que forma é que vamos usar os escritórios? E a verdade é que, apesar de, hoje em dia, da maior parte do espaço cá em Portugal, nós podemos usar de forma normal os nossos escritórios, a verdade é que, em boa parte das empresas, as pessoas ainda não voltaram todas ao escritório. E a questão que se põe hoje é, para muitas empresas, é como é que vamos fazer com que essas pessoas voltem ao escritório? Qual é que é o novo modelo de escritório? Vamos manter este modelo de open space, que era cada vez mais comum, ou vamos criar um espaço no qual as pessoas gostem de estar? E isto é particularmente relevante Para gerar a atração das pessoas para voltar fisicamente. para voltar ou a tentar atrair novas. Porque uma coisa que eu acho que às vezes passa um bocadinho debaixo do radar é que neste momento, para algumas profissões, para algumas atividades, há uma verdadeira guerra do talento. E uma parte, uma componente desta capacidade de atração passa pelo espaço físico, passa pelo escritório. E nós, concretamente, num caso muito específico, estamos neste momento a pensar como é que vamos mudar o nosso escritório. Vocês próprios como Nós empresa, mesmos, não é? Não só exatamente. como consultores, claro. Exatamente. Mas já há coragem para dar esse tipo de passos, para tomar opções mais radicais, de não ter tantos espaços de trabalho como o número de pessoas que se têm, quer dizer, acho que houve ali, se calhar, durante a crise, ideias muito modernas do que é que seria. Será que há, de facto, uma mudança significativa? Hoje temos visto, nós temos várias áreas, como sabes, e também trabalhamos e definimos conceitos para os nossos inquilinos. E aqui temos visto que há uma cada vez maior apetência para conceitos inovadores, conceitos mais onde a conveniência, onde quase que se cria de facto há toda uma componente de lazer, há toda uma componente social associada aos escritórios que antes era quase uma heresia. Exato. Heresia falar-se. Não, e as pessoas estão Privilegiar, porque o espaço é só para trabalhar. as pessoas estão dispostas a investir e a parte curiosa e aquela que toca de investimento e que responde àquela questão, mas será que vamos ter muitos escritórios redutos? Será que é um mau investimento? O que nós temos visto até agora é exatamente ao contrário. Em muitos casos, as empresas que estão bem financeiramente precisam de mais espaço. E no mercado português, Lisboa, Porto, são os 2 principais mercados de escritórios, a verdade é que não houve uma grande produção de escritórios novos, foi bastante limitado, e
portanto, temos taxas de vacancy ou taxas de novos produtos baixíssimas. E, portanto, o que nós estamos a ver é uma pressão nas rendas para as rendas subirem, o que torna este investimento extremamente atrativo. Leonardo, na tua perspectiva também, e se calhar muito mais na pele do investidor, como é que vês também este pós-período pandémico em termos, enfim, das cicatrizes que ficaram ou das expectativas de mudança que se geraram? Eu concordo com a tese do Nuno e com a visão do Nuno. Eu acho que a forma de olhar para esta fase pandémica é claramente dividida entre aquilo que foi o período em si, com todas as restrições, com toda a legislação à volta de incentivos a inquilinos e a forma de proteger as atividades dos inquilinos, e aquilo que resulta nesta fase dessa pandemia, acho que já podemos chamar endemia, e é sobretudo, eu enquanto investidor claramente sinto que este levantamento das restrições traz uma dinâmica completamente diferente àquela que nós assistimos nos últimos anos, com exceção de uma ou outra classe de ativos, nomeadamente na logística e nos retail parks, que eu diria que terão provavelmente sido aquela classe de ativo que beneficiou, apesar de eu não gostar da palavra beneficiar ou ter tirado alguma vantagem de uma crise como a que vivemos nos últimos 2 anos, mas de facto foram 2 setores que basicamente tiveram uma performance completamente acima de qualquer uma das outras e acima daquilo que tinha sido a média do ponto de vista de investimento, do ponto de vista de ocupacional, e estamos a falar de uma média histórica. Portanto, estas classes de ativos, e o Nuno concordará comigo, provavelmente terão sido, em rigor, 2 tipos de investimento não tão apelativos para a generalidade do investidor institucional, hoje passam a estar no topo da prioridade. Não é o caso propriamente da M7, não é? Porque é um tipo de ativos que, por acaso, não por este motivo, Exato. mas que já traz... Nós temos a sorte de ser... Com outros olhos, Exato. Não é? Nós temos a sorte de ser um investidor tradicionalmente conhecido, apesar da nossa carteira enquanto grupo ser bastante diversificada, mas eu diria que mais de 50% dos investimentos que fazemos são sobretudo no setor industrial e logístico e cada vez mais também no retail park. Só para dar aqui uma nota lateral à nossa conversa, no início da pandemia levantámos 2 fundos que investiram cerca de 800 milhões de libras em retail parks. E a visão vem muito por aqui, por força daquilo que são as dinâmicas da forma como as pessoas compram, da penetração do digital e naquilo que estes 2 ativos oferecem a quem opera nestes setores. Enfim, as Amazonas da vida, todos nós provavelmente usamos numa base regular, e os retail parks têm esta componente interessante de serem, conceptualmente, são armazéns com uma licença de comércio, que conseguem combinar esta dupla funcionalidade de ser um espaço aberto ao público, onde permite as pessoas continuarem a tocar no produto e, em simultâneo, poderem, no fundo, suportarem toda a parte da venda do comércio online, B2C, Click and Collect, que são tendências, cada vez menos tendências e cada vez mais confirmações. E temos visto isto em mercados provavelmente mais maduros, grandes operadores e grandes developers, muito por força da escassez do produto logístico e industrial, muito focados na aquisição de retail parks, com esta perspectiva de quase... Isso também demonstrava como consequência da pandemia. Como consequência da pandemia, procura crescente, não há produto no mercado de investimento, então cada vez mais focalizados nos retail parks, no fundo para reposicionarem esses ativos para esta funcionalidade dupla quase de armazém e espaço público. Sobretudo, lá está, voltamos ao tema das restrições, os retail parks acabaram por ser uma classe de ativos que, do ponto de vista da percepção de risco de saúde, e não querendo penalizar aqui os shopping centers, até porque os shopping centers começam a mostrar alguns sinais de recuperação, portanto estamos a ver em termos de footfall, em termos de vendas, estão a atingir o período pré-pandémico, mas os retail parks tinham no fundo não tinham restrições do ponto de vista legislativo, portanto continuaram a ser espaços comerciais abertos ao público e como as pessoas não tinham mais sítio onde ir, acabavam por ir aos retail parks. E do ponto de vista da percepção de risco, também de saúde, como são espaços ao ar livre, mesmo as lojas têm um
tem uma altura bastante alta, não há aquela sensação de muita gente dentro de um espaço, portanto, também isto fez com que cada vez mais as pessoas fossem fidelizando em fazer compras neste tipo de espaços. Estás a dizer que não só foram ativos que em termos de rentabilidade sofreram menos com a pandemia do que se calhar outro tipo de ativos, como tanto as questões económicas da procura, do e-commerce, etc. Claramente. E também a prova de que esses ativos sobreviviam melhor a esse tipo de contingências, tornam ainda mais atrativos e como Claramente. um ativo resistente a esse Um tipo ativo de resistente. situações. Nós, nestes 2 anos, muita procura, muitos novos arrendamentos para logística e indústria. E ao contrário de outras classes de ativos, nos retail parks que gerimos, basicamente fomos estendendo os contratos, subindo rendas, portanto foi contracíclico com todas as outras classes de ativos, mas eu concordo com o Nuno quando ele fala, eu acho que todos os setores estão a recuperar, mas a velocidades diferentes. Os escritórios, claramente, há aqui um processo, há um processo de aprendizagem. Quais são os modelos que vamos implementar, se vamos ter staff a rodar. Não é comporta uma mudança que necessita muito de uma monitorização quase diária para perceber o conforto que as pessoas têm para vir para o escritório, se a flexibilidade é ou não valorizada pelos colaboradores. Portanto, há todo aqui um processo evolutivo a velocidades diferentes, Claro. Mas que, no fundo, e em termos muito generalizados, eu acho que o setor está numa fase claramente de crescimento. E pensando, enfim, agora então que deixamos para trás, embora notoriamente com consequências daquilo que foi este período, e quando todos nós respirávamos de alívio, porque finalmente estávamos a ter aqui um encerramento de uma situação a nível mundial que teve impactos tão significativos, como é que vem agora este novo desafio, enfim, motivado nomeadamente pela crise, motivada pela guerra que assistimos na Ucrânia e também o impacto, enfim, das questões da subida das taxas de juros, o aumento brutal dos custos da construção e embora sejam circunstâncias que não são exclusivas de Portugal, como é que vem agora, portanto, depois deste reflorescer pós-pandemia e penso que todos os players estavam convictos que voltávamos, como é que gerimos agora é sem dúvida um mercado resiliente, que conhecemos já o mercado imobiliário, o setor imobiliário como tal, mas como é que vem o contrabalançar desta nova vaga com estes novos desafios? Eu acho que temos mais enfrentado. uma vez, são riscos diferentes. Sem dúvida. E podem ter com magnitudes e impactos diferentes. Portanto, começando por aquele que é um drama humano incomensurável, mas que em termos de impacto acaba por estar relativamente circunscrito, se não evoluir para outra coisa, Claro, certo, sem dúvida. Mas que neste momento está muito circunscrito a uma região, que depois tem outros impactos, e tem por exemplo, impactos na inflação, no aumento do custo das matérias-primas, combustíveis, Claro. mas a verdade é que impacto direto de crescimento económico que a tensão da guerra tenha provocado, não houve. Portanto, por aí não vemos uma ameaça muito grande e, aliás, apesar de, por muito que custe dizer, até há várias oportunidades e há vários benefícios que se podem tirar. Um que é relativamente fácil de perceber, a captação de recursos qualificados que vão sair da Ucrânia e que vão se localizar noutros países e que pode aproveitar essa falta de mão de obra. O crescimento do custo dela, não é? Porque também é um dos desafios que se tem observado, de facto, o aumento da oferta pode... Alguns tipos de serviços para os quais, nomeadamente contact centers e outros tipos de empresas, design, software, onde Lisboa e Porto competiam pela deslocalização de empresas, muitas vezes competiam com Varsóvia, Sem dúvida. O decisor que hoje tem de ponderar para onde é que vai levar, aí sim, pelo risco, naturalmente... Olha para Portugal juntando outras circunstâncias já por si atrativas, esta nossa característica menos... Agora, mais sérios ou com um impacto mais difícil de prever são, de facto, as taxas de juros. As taxas de juros, que são um fenómeno que depende muito da coordenação dos bancos centrais, mas não depende totalmente deles, porque depois gera fenómenos em cadeia.
e que podem ter um impacto muito grande no setor imobiliário, porque uma parte importante do investimento do setor imobiliário é alavancado, portanto faz com recurso à dívida, principalmente, ou tem um impacto maior no ciclo inicial do imobiliário. Portanto, tudo o que é produção, tipicamente são atividades muito alavancadas e cujo crescimento pode ser muito afetado caso a correção seja grande. Olhando pela positiva também, olhando pela positiva, o setor imobiliário também tem, na parte mais core, mais defensiva, também tem alguns mecanismos de estabilização relativamente aos aumentos da taxa de juros, nomeadamente por via das taxas de inflação fazerem subir as rendas e, portanto, por aí conseguir contrabalançar parte desse custo. Indo ao último, pondo se calhar dentro do mesmo saco, inflação e aumento de custos, a nossa visão como empresa, eu não sei se a esperança, mas é uma das duas, é que quer dizer, há 2 anos, 1 ano, 2 anos, haja uma estabilização das cadeias produtivas e que algum destes fatores estabilizadores desapareçam e que haja uma estabilização e até alguma correção desta. Não achamos que seja estrutural esta subida de custos. E o mercado, como está agora, tem espaço para acomodar esse aumento, que no fundo vai ter necessariamente ou provavelmente um impacto nos preços, nas rendas? Ainda temos margem para... Depende muito dos mercados. Eu acho que o Leonardo pode falar de uma classe de ativos muito, muito específica onde nós achamos, e o Leonardo acha também, até porque vive diretamente, há uma margem grande de subida das rendas. Claramente. Não, enfim, aqui dentro do papel de investidor, acho que o custo das matérias-primas e o custo da construção beneficia quem tem ativos já construídos e disponíveis para arrendamento. Portanto, fazendo esse disclaimer, desse ponto de vista, nós, enquanto investidor de ativos de rendimento e não de desenvolvimento, acabamos, eu acho, por beneficiar e os nossos ativos serem mais valorizados, quer do ponto de vista do valor intrínseco ao imóvel, quer também por via da força, obviamente diretamente por força da renda. São menos permeáveis a estas... São menos permeáveis. Portanto, para nós que aquilo que nós chamamos de custo de reposição ou replacement cost, que é sempre um dos nossos drives de investimento, o replacement cost com o aumento do custo da matéria-prima vai por si só também aumentando e vai, no fundo, fazendo aqui uma proteção de valor de investimentos que fizemos há 2, 3, 4 anos atrás. Eu estava a ouvir o Nuno e também, enfim, acho que partilho com a visão. Acho que o setor imobiliário, esta crise, é uma crise muito diferente de 2008 e 2009. Portanto, hoje, eu acho que hoje a grande diferença é o capital disponível e a liquidez disponível, coisa que não existia em 2008 e 2009 e que hoje é um problema, esse excesso de liquidez. O que coloca uma pressão adicional nos players e nos investidores em procurar rendimento e a procurar onde aloca. Pior quando temos pressões inflacionistas, porque esse valor que está no bolso tende a perder valor se não está a ser rentabilizado. E qual é que é o ativo que faz o hedging à taxa de inflação? Imobiliário. Por isto que eu não estava a dizer. Portanto, cada ponto de inflação significa mais um ponto de indexação no valor das rendas. Portanto, classe de ativos que faz obviamente, depois há sempre uma discussão à volta da diversificação de investimento em outro tipo de ativos, mas o imobiliário acaba por ser aquele que, à partida e pela sua natureza, acaba por fazer aqui uma proteção muito forte a todas as subidas de taxas de inflação. E nós temos sentido isso, lá está, novamente, enquanto investidor de logística e tendo em conta a escassez e a dificuldade também de novo produto, novo desenvolvimento, por força de um conjunto de circunstâncias, podem vir a ser agravadas pelos aumentos das taxas de juros. Portanto, em cima daquilo que já são processos de licenciamento morosos, ter aqui mais o efeito do aumento de taxa de juros pode atrasar este mark-to-market. Portanto, projetos que provavelmente a expectativa seria daqui a 2 anos ter no mercado para arrendamento, podem, por força desta incerteza, demorar mais algum tempo e por força também
do próprio aumento dos custos de construção. Lá está, dá-nos esta posição mais ou menos confortável enquanto investidor de coisas que existem, podemos a vir ocupar, se calhar, de uma forma mais rápida e com um valor intrínseco superior. Agora, eu diria que, em geral, e também aqui partilhando da visão do Nuno, acho que é um momento muito desafiante e muito curioso nesse sentido, em que, ao mesmo tempo, vimos num período onde a economia precisa de investimento, de capital, de crescer. Há capital disponível, há uma guerra que é confinada, e eu aqui também partilho muito da visão do Nuno. Eu acho que esta guerra, este tipo de eventos como o Covid, como esta crise na Ucrânia e Rússia, já estávamos a assistir a esta reconfiguração das cadeias de abastecimento. Portanto, cada vez mais as empresas têm a noção que a forma de se protegerem de eventos desta natureza obriga a reposicionarem e a reconfigurarem toda a sua cadeia de abastecimento e não ser tão dependentes única e exclusivamente da Ásia ou de portos asiáticos ou de grandes plataformas logísticas asiáticas, e cada vez mais há um movimento de offshore para nearshore. Portanto, o que vamos assistir cada vez mais serão unidades de produção, e com as unidades de produção virá a logística necessariamente, a serem conduzidas cada vez mais para a Europa, ao invés de ter uma concentração quase única e exclusiva, leste e Ásia. E eu acho que este evento, que infelizmente estamos a assistir na Ucrânia, vem no fundo confirmar uma tendência que já estávamos a assistir e que foi no fundo motivada pelo Covid. Portanto, eu quero acreditar que os próximos anos vão ser anos onde o mercado português vai beneficiar de alguma medida. Infelizmente, por algumas razões não tão boas, como é o caso da guerra que estamos a assistir, mas, por exemplo, no setor de escritórios isto é muito óbvio. Portugal, por natureza, compete. Estamos a falar nestes call centers, shared services, claro, e por aí fora. Competimos muito com o leste europeu, e eu acho que, infelizmente, o que estamos a assistir vai, de alguma forma, acabar por conduzir essas intenções de investimento nesses mercados, vão ser naturalmente transferidos para Portugal, e o que vai impulsionar ainda mais o setor. Mas sem querer ser eu a dar a nota negativa ou pessimista, não é? E acho bem este foco positivo daquilo que pode ser também um ganho para nós neste setor. A verdade é que também, pelas razões que falávamos há pouco da escassez, independentemente disto ser menos impactante para os ativos já existentes, tanto na área de escritórios como com a necessidade de reposicionamento dos ativos que falávamos há pouco, eles estão verdadeiramente ligados ou impactados por estes custos de construção, não é? Portanto, o exemplo dos ativos que estavam a dar, com certeza, será um impacto marginal, porque é possível reequilibrar o lado das vendas, mas depois como é que compatibilizamos isto com esta necessidade de produto novo? Vou dar um exemplo muito simples, que era uma discussão, mais uma vez, não quero sentar a discussão na logística, mas que era um debate que nós os players, que tivemos durante muitos anos, que era a capacidade que os operadores logísticos têm para pagar uma determinada renda. Certo. E, portanto, o discurso vigente sempre foi, eles não conseguem pagar mais de X. Mas, quer dizer, dá um exemplo muito prosaico. Uma operação logística exatamente igual em Lisboa ou em Barcelona, não há nenhuma razão para que a renda que esse operador paga em Barcelona seja o dobro daquela que é em Lisboa. Sem não dúvida. Há, porque noutros escritórios poderá fazer, noutros setores, mas a logística não faz. Não, e, tem portanto, que se romper, não é? se há margem para subir. Como diria alguém, se o setor logístico aguenta, claro que aguenta. Certo. E, portanto, isso faz com que haja alguma almofada para poder acomodar parte. Isto não. Há um limite para isto, mas existe esse buffer. Setor residencial. Os agentes que podem estar a ter problemas neste momento com este aumento de custos são aqueles que já têm comprometido as vendas a um custo fixo. Porque a verdade é que o preço de venda não parou de subir. Claro. E, portanto, quem Isto conseguir... vai ter um impacto, claro. Portanto, há margem para acomodar esses... Pois o problema é exatamente o produto que já está prometido vender, que não é pouco, não é? Porque estamos aí para um mercado que é tão feroz que a maioria das vendas se faz tudo em planta e de facto isso
que parece e é com certeza uma grande vantagem do ponto de vista de financiamento do projeto e por mil outras razões, e até depois, enfim, de atrair, quer dizer, a maioria destes produtos ainda não acabou, já está completamente alocado, mas depois também tem aqui este desafio de já estar preso em termos de modelo financeiro de investimento, não é? E a verdade é que, só aqui para acrescentar Claro, uma não, nota, nós não podemos ignorar que Lisboa e Porto são mercados cada vez mais internacionais. Portanto, e muitas vezes esta discussão que gravita à volta dos escritórios é gente que compara Lisboa com Madrid, com Londres, com Frankfurt, com o que for. E Lisboa é incomparavelmente uma cidade super barata. Portanto, mas agora estás a falar em geral. em geral, só, estou a falar em geral. Lisboa, comparado com qualquer outra capital europeia, e Lisboa é cada vez mais uma capital importante, e onde muitas multinacionais querem ter uma bandeira. Quando olham, não sei qual é que é a arrendamento, o Prime agora, mas se estivermos a falar 23, 24 euros o metro quadrado, quando comparamos com Madrid, 26, desculpa. não tenho visto os relatórios da CBRE. Tenho lido outros mais conservadores. Portanto, Lisboa e Porto são cidades muito, muito competitivas no que diz respeito ao custo ocupacional, e sendo cada vez uma cidade, são mercados mais e mais no radar destas grandes empresas. Eu acho que muitas vezes esta questão é uma não questão para esta gente, enfim, eu acho que nós, agentes de mercado, confidenciamos que há gente que assina de cruz quando lhe apresenta uma renda de 26 euros ao metro quadrado, nem discutem, porque se calhar em Madrid estão a pagar 40 ou estão a pagar 45. E é uma opção como um todo, não é? E é uma opção como um todo. Não é só a questão da renda que eu acho que isto vai ser cada vez mais evidente, por força também destas alterações que a pandemia trouxe, é que provavelmente hoje não vamos ter o mercado de trabalho como tínhamos em 2019. Portanto, provavelmente Lisboa, Porto e por aí fora vão ser cidades que vão beneficiar desta reconfiguração que existe, da forma como trabalhamos. Não sou daqueles que também compram a história que vamos ser todos nómadas, de repente, não é? E que posso comprar uma casa em Cascais, ótima, vista para o mar, e estou a trabalhar e vou a Londres de vez em quando. Não compro essa história, mas claramente que vai ganhar aqui uma tração diferente no setor e vai fazer com que Lisboa e Porto sejam. Falámos aqui muito de Lisboa e Porto, e esta expectativa de que também, além disso, se assistirá, e também muito também no setor dos escritórios, ou no segmento dos escritórios, a uma descentralização destes dois grandes polos. Isto é uma utopia, é um wishful thinking, ou de facto é uma realidade que iremos assistir? Nós vamos ver e temos visto algumas empresas com uma grande capacidade de atração per si, pela sua atividade, a abrirem centros em cidades mais regionais. No entanto, aquilo que traz as pessoas para Lisboa e para o Porto, a capacidade de atração dessas cidades em concreto, essa não vai mudar. Isto está a crescer mais depressa que as outras cidades mais pequenas. Ou seja, a urbanização é uma tendência. Eu acredito mais que haja mais empresas de lá de fora que venham reforçar este tecido empresarial destas duas cidades do que outras venham por fora e que vão para... Claro. Dito isto é escritórios. Logístico, o racional é diferente. Até diria que é o inverso quase, não é? Residências de estudantes, não falamos nestes setores mais alternativos. É verdade, sim. Mas a verdade é que há muita vida... Continuam a ser também setores de futuro, não é? Toda essa completamente. parte... Há muita vida para além dos escritórios e da logística. É verdade, é verdade. E essa questão das residências de estudantes é sem dúvida um fenómeno que se espalha por todo o país, claro. Tem oportunidades em termos de investimento, se calhar, muito mais financeiramente viáveis do que até nos grandes centros, não é? E geram atratividade para investidores também estrangeiros, claro. e enfim, de todo o tipo, e nacionais também. E é um setor que tem-se transformado e profissionalizado de forma muito rápida. Passámos daquele mercado em que em Portugal os estudantes ou tinham casas, ou estavam naquelas residências do Estado, que tipicamente não eram assim, fantásticas. Não é difícil manter a oferta que existia, não é? E, portanto, de repente, vem um modelo mais anglo-saxónico que tem uma oferta imbatível. Para além da qualidade do espaço, dos quartos, dos estúdios, depois oferece toda a outra componente de entretenimento, de contacto. E aí há muito caminho ainda para fazer, não é? E não funciona só, de facto, em Lisboa e Porto. Quer dizer, funciona em Coimbra, funciona em Braga,
Funciona em Évora? Évora, claro, Porto Alegre, sítios com grandes espaços universitários ou politécnicos. É um tipo de ativo que enfim, sabendo que a M7 em particular, enfim, tem um protocolo, um portfólio até diversificado, mas este tipo de ativos mais recentes no nosso mercado, não digo tanto o Senior Living, que tem grandes especificidades, mas sabendo, por exemplo, que há muitos investidores, como é o caso da M7, que não olham ou que não têm um grande apetite para o mercado residencial, estas residências de estudantes são um híbrido entre o residencial e o comercial. Como é que achas que fundos que não estão tão vocacionados para o residencial olham para este tipo de modelos como possibilidades ou ainda continuam a ser realidades muito diferentes? Enfim, falando da M7 em concreto, apesar de não ser uma classe de ativos, há uma máxima que é beds and sheds, não é? Que é camas e armazéns, que faz todo sentido no nosso plano de negócio, mas não investimos em beds. Portanto, para nós é importante ou é fundamental perceber esta dinâmica habitação, senior living, residência de estudante, porque agarrados a estas infraestruturas vem serviços e vem logística. Portanto, perceber estas dinâmicas para nós é super importante numa lógica de perceber se estamos a investir no sítio certo, com o racional certo, e que a prazo vai consolidar e vai valorizar os ativos para onde estamos a olhar. Eu tenho uma opinião também bastante pessoal no que diz respeito à parte. Isto que o Nuno dizia, a urbanização é uma verdade, as cidades certo. Cada vez crescem mais, portanto nós basta circularmos pela Grande Lisboa, a área metropolitana, quer dizer, o Montijo. Pois temos estado a falar Lisboa e Porto, mas é no conceito largo É, do termo. Claro, Eu venho de uma cidade mais periférica do que Lisboa e sinto isso no preço da habitação. Quer dizer, hoje esta lógica de poder do trabalho flexível faz com que, provavelmente, isto é mais vocacionado para famílias e não tanto para gerações mais novas, viver no centro da cidade, se calhar é confortável, porque provavelmente não vão casar tão cedo ou não vão ter família tão cedo e por aí fora, portanto conseguem estar mais tempo a viver no centro da cidade, mas nota-se muito a valorização de preço em zonas mais periféricas, trazidas por esta dinâmica do Covid, em que as pessoas experienciaram a possibilidade de trabalhar a partir de casa, a possibilidade de ir uma ou duas vezes ao escritório a Lisboa, e o racional de mudar para outras cidades a 60, 70, 80, 100 km de Lisboa começa a ganhar sentido. A base de valor é inferior, ou bastante inferior. Provavelmente, pelo valor que comprou aqui um T1, conseguem comprar uma casa de 200 metros quadrados com jardim e piscina. E todas estas dinâmicas fazem com que o valor em zonas circundantes aportem outra valorização. Em cima disto, as próprias mudanças legislativas no regime do Golden Visa trouxeram aqui também uma lógica diferente. Portanto, todas estas restrições estão a ser colocadas ao regime do Golden Visa fazem com que, naturalmente, zonas mais interiores do país acabem por ser valorizadas. Agora, perguntas-me, achas que em Vila Franca vai haver um hub de escritórios? Não acredito. Agora eu estava curiosa para saber qual é que ia ser. Não acredito. Acho que ou há uma vaga e há uma dinâmica muito forte de transição para o campo, e o que eu estou a assistir é um bocadinho, não é essa vaga tão forte, ou então acho que vão ser sempre cidades satélites, que vão ter a sua dinâmica. Claro. Acho que vão... Local. Acho que vão valorizar em geral. Eu sou de Santarém e vejo uma atividade económica muito diferente daquela que eu vi há 5, 10 anos atrás. Hoje é uma cidade completamente diferente e acho que este efeito dominó vai acontecer noutras cidades. Não acredito é que cheguemos ao ponto de criar, eu acho que a Holanda é um bom exemplo, um país tão pequeno, tem 6, 7, 8 cidades que funcionam de forma independente, de forma autónoma, tem o seu mercado residencial, tem o seu mercado comercial e são mercados, aqui mal comparados, como Lisboa e como o Porto, só vezes 10 cidades, não é? E eu não acho que Portugal, pelo menos no médio prazo, venhamos a assistir a
a uma lógica de Tão impactante Lisboa, que Porto, muda o mercado. Braga, Coimbra, Algarve venham a ter os seus mercados muito Está muito concretos, longe ainda, claro. tão profissionais e tão transparentes como tem Lisboa e Porto. Acho que, não sei se o Nuno concorda com a minha visão, mas acho que Também estamos há não, alguns não é o anos... nosso modelo de urbanismo. Não é o nosso modelo de urbanismo. Portanto, acho que estamos há alguns anos disso Aliás, poder- o exemplo que estavas a dar é prova disso mesmo, não é? Porque não estavas a dizer que as pessoas se mudam para exercer isto, porque depois vêm cá uma vez ou outra, portanto, nunca numa lógica de criar essas unidades, e o exemplo que estavas a dar da Holanda é muito bom, Sem dúvida. e concordo também que estamos ainda a anos-luz disso. Sim. Há um tema que eu também, e até a propósito de uma coisa que eu não dizia há pouco, que eu gostava, enfim, que vocês comentassem, ouvir a vossa opinião sobre isto, também tem a ver com os mecanismos de financiamento à atividade imobiliária, e todos nós sabemos que a alavancagem é um elemento e um aspecto fundamental do investimento imobiliário e subjacente à maioria dos grandes investimentos que conhecemos. Também é verdade, e aquilo também, pegando aqui algo que comentavas há pouco, até a propósito da M7, que os fundos levantaram muito dinheiro, há muito dinheiro para investir, há liquidez e, de facto, a alternativa do investimento é a melhor alternativa, mas também vos perguntava, enfim, também com este impacto das taxas de juros, etc., em termos de financiamento, se estas novas realidades, até em termos dos fundos mezanino, isto que temos encontrado, fontes alternativas de financiamento, se também vão ser suficientes para, enfim, ou contribuir, para além naturalmente do que já falámos, do reequilibrar a parte das rendas e da rentabilidade e até do valor de venda, se também estas formas alternativas de financiamento e porque a liquidez vem no fundo não só dos fundos de investimento imobiliário puros e duros que querem investir, mas também noutros que querem financiar quem investe e quem gira, não é? E, portanto, como é que vêem, em complemento com aquilo que é o financiamento bancário, no sentido tradicional do termo, que contributo é que essa realidade pode ter para impactar o setor? Eu acho que a chave está na palavra que usaste, que é um complemento. Exatamente. E o mercado português está num estágio de maturidade relativamente aos mecanismos de financiamento alternativos ainda bastante embrionário. E depois há várias classes, há vários, se quiseres, graus de risco dentro destes mecanismos ou destes fundos financeiros alternativos. E, portanto, há mercados onde eles já representam, daqueles que eu conheço, acho que no UK já representam 40%, em Portugal... 40%, por acaso confesso não. Mas sim, aqui ainda é pouco... É muito... Mas não só porque quer dizer, lá está num nível embrionário, mas porque até agora o financiamento bancário, muitas vezes também é descrito como um financiamento sénior, é muito mais barato. Estes instrumentos de dívida são muito mais caros. É verdade, é verdade. E, portanto, são usados para complementar ou nos casos em que o financiamento mais barato, o financiamento sénior, não está disponível. Exatamente. E acho que o mercado mais português... complementar é subsidiário quase, não é? Portanto... O mercado português tem uma particularidade, é que a banca tradicional, provavelmente muito por força da evolução, ainda se calhar como resquício da outra crise financeira, a forma como analisa o financiamento imobiliário e os diferentes setores dentro do financiamento imobiliário muitas vezes não é tão aprofundada ou trata coisas diferentes de forma igual. Claro, sem dúvida. O que faz com que algumas das atividades que têm um risco superior consigam ter financiamento muito barato, o que não acontece noutros países onde são penalizados e têm de ir buscar sem dúvida. estes outros instrumentos. Sem dúvida. E pronto, eu acho que o nosso tempo chegou ao fim. Resta-me agradecer a interessantíssima conversa que tivemos e agradecer, enfim, terem aceito aqui o nosso convite e esperemos que a vossa visão mais otimista e positiva para o mercado se venha a concretizar e que o setor continue a dinamizar o país como temos vindo a assistir até agora. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado.